Vamos hoje estar iniciando uma nova revista que tem o tema como Batalha Espiritual. Eu venho com essa nova revista, há muito tempo venho já querendo dar essa lição sobre batalha espiritual e que o Senhor Jesus venha continuar me usando, fazendo canal de bênção para vocês aprenderem cada vez mais essa lição. Antes de mais nada, vamos começar com uma oração para que Deus me oriente e abra os ouvidos de cada um desse sensível à sua voz. Pai querido, Pai amado, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, que o Senhor mais uma vez venha estar na frente dessa aula e me conduza, meu Pai, ao ensinamento ao teu povo. Que não venha nada do meu coração, mas sim tudo que vier sair da minha boca venha vir diretamente de ti. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Como eu já disse, vamos aqui para o estudo de Batalha Espiritual. Essa é a revistinha dessa lição que nós vamos dar essa semana, durante esse trimestre todo. Então vamos lá para o tópico 1. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Pedro 5, de 5 a 9. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeito uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então vamos aqui agora para o tópico, a introdução dessa lição. A introdução dessa lição vai falar: batalha espiritual é o tema do trimestre que estamos iniciando. Basta uma olhada na leitura diária para confirmar a menção do assunto nas escrituras, mas existe uma onda extravagante que surgiu na década de 1960 e que tenta se passar por batalha espiritual. A presente lição apresenta o equilíbrio doutrinário que servirá como ajuda para ninguém subestimar o assunto. O tópico 1 dessa lição vai falar a batalha espiritual. Autêntica batalha espiritual. Tem fundamentos bíblicos, mas nem tudo que se diz ser batalha espiritual tem sustentação nas escrituras. O 1.1 vai falar conceito de batalha espiritual. A Bíblia afirma que todo mundo está no maligno. Assim existem seres malignos e espirituais que desde o princípio conspiram contra Deus e contra a humanidade, para a destruição e o caos no mundo. Primordialmente, os demônios existem. Eles são reais e manifestam-se de várias maneiras. Em princípio, nas pessoas possessas, e tais espíritos precisam ser expulsos. Por consequente, os cristãos se opõem a essa força maligna pela pregação do Evangelho, a oração e o poder da palavra de Deus. E essa oposição dos crentes denominamos batalha espiritual. O que nós vemos aqui? Os espíritos malignos, eles podem se manifestar de várias formas no mundo espiritual, trazendo uma batalha espiritual para nós. Como eles podem manifestar? Através de pessoas possessas de espírito maligno, através de doença, através de contenda. Eu não estou falando que a pessoa que fica doente, ela está endemoniada, não. Mas existem doenças que são provocadas por espíritos malignos. Doença que você vai no médico e os médicos vão te examinar e não vai encontrar nada que está te fazendo passar mal ou fazer você ficar doente.
Então essas são doenças provocadas pelo espírito mal. E também nós sabemos que muitas das vezes existem contendas, brigas, e essas brigas são sempre provocadas pelo espírito mal. Por quê? Porque o que eles querem é pôr caos no mundo. O que eles querem é colocar confusão e que as pessoas estejam sempre em desarmonia, ao contrário do que Deus quer. Deus quer sempre que a gente esteja em harmonia e união. O 2.2 vai falar uma realidade bíblica. O tema principal da primeira epístola do apóstolo Pedro é o sofrimento do crente por causa do nome de Jesus. Esse sofrimento resulta da nossa contínua luta espiritual contra o pecado e contra o indiferentismo religioso. Mas ao encerrar sua epístola, o apóstolo esclarece que tudo isso parte de Satanás e seus agentes. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. O que acontece? O diabo ele só quer uma brecha para poder entrar na vida do crente, na vida das pessoas. Muitas pessoas falam que o diabo vem, arromba a porta, quebra a porta para entrar na vida delas. Não, não vai fazer isso. Uma vez Deus me revelou o seguinte, Jesus, bate a porta. Se abrirmos, ele entra. Agora o diabo ele está ao nosso derredor, procurando um jeito de entrar na nossa vida. E como que ele arruma esse jeito para entrar? Quando ele acha uma brecha. Quando nós abrimos uma brecha, Satanás ele entra na nossa vida. E como é que pode ser essa brecha? Através de um adultério, através de uma mentira, mesmo que você ache que é uma mentirinha pequena, porque na verdade não existe tamanho de mentira, não existe tamanho de pecado, não tem pecado grande, pequeno ou grandão, ou pequenininho. Pecado é pecado e pronto. Então o diabo ele está sempre ao nosso redor, procurando, esperando uma brecha para poder entrar. Ele não vai nem bater na porta. Ele vai ficar só esperando o momento certo. E se nós dermos moles, dermos essa brecha, ele entra. E a brecha começa a abrir. E aí nós sabemos o que acontece. Quando nós temos um vazamento num lugar que tem água, o que acontece? Começa com aqueles pinguinhos, aquele pouquinho, só um vazamento. Quando vê aquele furo que estava naquela caixa d'água, vamos dar um exemplo, ela abriu. E como ela abriu, ela faz o quê? Faz um estrago. Porque em vez de você perder só de pinguinho em pinguinho, você vai perder a água toda. É dessa forma que o diabo faz. Ele entra numa brecha mínima que você abre. E depois, quando você vê, essa brecha já se transformou numa porta. Não só para ele, mas para outros demônios entrarem na sua vida. O que não é batalha espiritual? O que geralmente se chama de batalha espiritual, por alguns, é um modelo não bíblico e nocivo à fé cristã. Os mentores dessa doutrina pinçam a Bíblia aqui e ali e adaptam passagens selecionadas para ajustá-la às suas próprias experiências. Trata-se de uma cosmovisão abrangente de culturas antigas, como da Mesopotâmia e do Egito, influenciada pela magia e pelo ocultismo. Era, na época, um mundo cheio de forças ocultas e que os homens viviam procurando se proteger de deuses e demônios malévolos. É uma estrutura muito própria do ocultismo, contemporâneo com as doutrinas dos espíritos territoriais, maldição hereditária ou de família com os ritos de liberação. O que acontece aqui? Antigamente se colocava medo no povo, falando que se ele não seguisse um certo Deus ou uma certa divindade, ele poderia estar desprotegido, porque essas divindades estavam sempre brigando entre si. E aí a divindade que fosse maior, mais forte, venceria aquela batalha. Tanto é que na antiguidade, se você for ver, vários povos, cada um seguia um Deus. Eles seguiam uma divindade. E quando aquele povo dominava o reino vizinho, o reino inimigo, eles tiravam
a estátua daquela divindade que aquele povo servia e colocavam a deles. Por quê? Porque eles estavam, era como um símbolo de falar, ó, a minha divindade venceu o seu, o meu Deus venceu o seu. E era isso que eles faziam. Eles queriam pôr o medo naquelas pessoas, falando que a batalha espiritual era isso, uma briga entre deuses, que não existe. Não é isso que é uma batalha espiritual. Nós sabemos que a batalha espiritual vai muito além do que esses ensinamentos bobos, esses ensinamentos errôneos que as pessoas falavam lá atrás. Nós sabemos, os demônios existem, eles vêm tentar nos atacar. Essa é a verdadeira batalha espiritual. Quando eles tentam nos tirar do nosso foco, qual é o foco do crente? É procurar andar no caminho do Senhor. Essa é a nossa maior batalha, quando ele coloca tentações. Você sofrer tentações não quer dizer que você está pecando. Você vai pecar se você não resistir às tentações. Isso é uma das batalhas espirituais. Isso é o que o diabo tenta fazer contra a sua vida, contra a nossa vida. E a gente não pode deixar isso acontecer. Nós temos que resistir até o final. Amém? Hoje eu termino essa primeira parte da lição. Amanhã eu voltarei de novo com a segunda parte, que vai falar principais crenças da pseudo-batalha espiritual. Amanhã eu estarei aqui de volta e quero te falar que Deus esteja com cada um de vocês. Obrigado a cada um de vocês que estiver aqui assistindo essa live. Que o Senhor Jesus continue abençoando a vida de cada um e continue falando com cada um de vocês nessa manhã sobre esse estudo. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, gostaria de agradecer por tudo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Que o Senhor continue nos guiando debaixo de suas mãos forte e poderosa. Não permita que nenhum mal nos aconteça. Toma o nosso dia em tuas mãos. Obrigado por tudo. É o que eu te peço no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. Até amanhã, na próxima live, no mesmo horário, às 7h30, estarei aqui fazendo essa live com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um.